Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a este canal no YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Esta é a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando sobre o tema A Vida Emocional de Jesus. Já vimos na semana passada o tema compaixão. Como a compaixão foi a emoção central na vida de Jesus. Vimos as implicações disso. E nós estamos então estudando sobre esse tema, a vida emocional de Jesus, aprendendo a lidar com as emoções a partir do exemplo de Cristo. Vimos já sobre a compaixão, hoje nós vamos estudar outra emoção manifesta na vida humana terrena de Jesus. E é a alegria. O texto que nós vamos tomar como base é Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 17 a 24, diz assim então a palavra de Deus. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então está aí o texto de Lucas capítulo 10, do versículo 17 a 24, e aí vamos então tratar do que seria essa emoção da alegria, também fundamental na vida humana e que também esteve presente em Jesus. Essa é uma afirmação que nós precisamos fazer. Mas qual o conceito de alegria? É um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. Segundo a ciência, a alegria, ela movimenta duas substâncias no cérebro, a endorfina e a dopamina. Então a gente vê como a emoção da alegria é uma emoção também fundamental no ser humano e que dá a ideia de alegria, de regozijo, de júbilo, de prazer, de contentamento. E aí a grande questão que se coloca é: Jesus teve alegria? Jesus se alegrou? E aí nós precisamos pensar acerca disso, antes de começarmos o primeiro ponto, porque há uma visão muito propagada na história do cristianismo e, sobretudo, entre os cristãos evangélicos, de que Jesus nunca riu, que Jesus nunca sorriu, de que Jesus nunca se alegrou. Há até uma palavra cruzada que alguém certa vez estava preenchendo e aí dizia: o que não se pode fazer na igreja? Com três letras. E aí a pessoa pensou e a resposta era rir. Isto porque há uma visão conservadora, puritana, de que o riso, de que a alegria, de que alegrasse, de que jubilasse é algo não condizente com a vida piedosa, com a vida religiosa, com a vida santa. Eu mesmo fui abordado algumas vezes, porque sou uma pessoa muito alegre e sorridente, e algumas vezes, e me lembro disso muito bem,
fui abordado por pessoas questionando se eu era cristão, se eu era seguidor de Jesus, porque eu sorria, porque eu me alegrava, porque eu sempre manifestava um sorriso no rosto. Sim, uma vez eu lembro que era novo convertido, ia a caminho da igreja, jovem, 16 anos, sorridente, cumprimentando as pessoas, dando boa noite, distribuindo folhetos, ia no caminho para o culto dominical. E aí certas pessoas me pararam, pessoas que estavam ali na calçada, lá em Fortaleza, e me pararam e disseram: olha, você não é crente não, né? Eu sou crente, graças a Deus. Aí, mas é crente daquela igreja ali? Aí apontaram para a minha igreja que estava próximo. Aí eu disse: sim, sou crente daquela igreja. Aí as pessoas disseram: não, acredito que não. Por quê? Porque os crentes todos que passam aqui na frente vão tudo carrancudo, sisudo, não dão boa noite, é tudo com a cara fechada, e você com essa alegria, distribuindo folheto, dando boa noite, com um sorriso no rosto, difere muito, destoa muito desses crentes que passam por aqui. Mas essa é uma história que ilustra muito bem que de alguma forma consolidou-se na história, né, na cultura dita cristã, de que o cristão ele não sorri, ele não se alegra, ele é um sisudo, ele é um carrancudo, ele tem uma carranca, ele tem uma sisudez. Não, misericórdia, isso não é uma emoção, né, para o verdadeiro cristão. A sisudez, a carranca, cara fechada, o santarrão, não. O cristão é alegre, o cristão tem alegria. E Jesus, o nosso exemplo de varão perfeito, foi alguém que se alegrou. Foi alguém que manifestou alegria. E aí nós encontramos naquele texto que citamos de Lucas 10, né, no versículo 21, quando diz assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou. A expressão aqui, né, o termo grego para exultou, no original em grego é egaliassato. Egaliassato. A raiz da palavra é agaliao, que significa muito, muito, e halomai, que dá a ideia de pular, pular. Então, quando o autor aqui, né, no caso Lucas, descreveu a emoção de Jesus ao retorno dos discípulos, e eles muito alegres porque os demônios haviam se submetido a eles, eles haviam expelido muitos demônios, e aí Jesus, né, de dar aquela palavra: alegrados, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Aí diz o texto de Lucas: naquela mesma hora exultou Jesus. Aí a palavra que ele usa é essa daí, egaliasato, que dá a ideia, né, de que Jesus regozijou, que no original é a ideia de pular muito, né, de alegrar-se, de jubilar-se. Jesus manifestou essa emoção. O termo significa um regozijo total, uma alegria incontida, uma exultação gloriosa. Foi isso que Jesus sentiu quando ele viu o retorno dos discípulos, alegres porque os demônios foram expulsos, e ele se alegrou no Espírito. Ele manifestou esta alegria incontida, esse regozijo total, esse júbilo diante de Deus por aquele fato e porque Deus havia revelado a sua graça, o seu evangelho aos pequeninos. Os discípulos tinham tido sucesso na missão de levar a boa nova do reino de Deus, do evangelho de Cristo, para, né, as pessoas ali em Israel. Então, o regozijo de Jesus é essa alegria incontida que esteve presente na pessoa de Jesus. Jesus, ele se regozijou. Isso é importante que a gente diga, porque há muitos religiosos, e a cultura cristã, puritana, evangélica, entende que Deus, Jesus, nunca riu, que Jesus nunca se alegrou, que Jesus era aquele que vivia de maneira séria. Isso não condiz com a Bíblia. Muito embora nós não tenhamos muitos textos, na verdade, somente esse texto de Lucas 10, 21, que faz essa referência ao fato de Jesus se alegrar.
mas a referência é significativa, porque ela diz que Jesus se alegrou muito, né? A expressão aqui no original, a ideia de pular muito, né? De regozijar-se, de exultar, é uma alegria incontida. Foi isso que Jesus manifestou. E aí nós podemos, né, fazer essa pergunta: Jesus se alegrou? De fato, Jesus se alegrou? Vimos nesse texto que Jesus se alegrou sim. E a alegria de Jesus foi uma alegria incontida devido ao retorno dos discípulos, por terem ido pregar o evangelho, né, à casa de Israel, pelos demônios terem sido expelidos, né, na autoridade do Senhor. Jesus então se regozija e ele faz uma oração ao Pai, ele exclama ao Pai: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então vejamos que Jesus se alegrou sim. E a alegria de Jesus é pela revelação do Pai aos pequeninos. O Pai ocultou essas coisas aos sábios, aos instruídos, aos arrogantes pelo saber humano e as revelou aos pequeninos, aos pobres, aos ignorantes, aos não instruídos da casa de Israel. A missão dos 70 tinha se dirigido ao povo de Israel, ali em toda a Judéia, Galiléia. E Jesus então se regozija. Há uma alegria incontida de Jesus. Esse texto, né, ele é muito claro quando diz isso, que naquela hora exultou Jesus. É certo que há aqui uma distinção, né, porque o texto no versículo 17 diz que os discípulos regressaram possuídos de alegria. E a palavra aqui para alegria no grego é charis, né, que é a ideia de alegria, né? Eles estavam alegres, eles estavam possuídos de alegria. E a palavra aqui para exultou, naquela hora, alegrou-se Jesus, exultou Jesus, regozijou-se Jesus, é a palavra que nós já vimos, né? Egaliasato, que é a junção de duas palavras, agaliao e halomai, né? Ela tem a origem nessas duas palavras, que é a ideia de pular muito. Então, mais do que os discípulos, o texto está dizendo que Jesus, né, foi tomado de uma grande alegria no Espírito Santo e isso fez orar ao Pai, exclamar ao Pai: graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então a alegria de Jesus é motivada pela revelação do Pai aos pequeninos. Jesus se alegra, exulta, né? Ele manifesta esta emoção da alegria, porque Deus, na sua sabedoria, né, nos seus decretos, decidiu ocultar a verdade do Evangelho, a graça de Deus, aos arrogantes, aos sábios, aos instruídos, àqueles cheios de si, e revelou aos pobres, aos não instruídos, aos pequeninos deste mundo. Que coisa maravilhosa! E é maravilhoso saber que eu e você, nós que cremos no Evangelho, fomos alcançados por essa graça, né? Foi-nos revelado esse amor, esse perdão, esse Evangelho de Cristo, e isso foi motivo de regozijo, de uma alegria incontida por Jesus. Jesus se alegrou com isso. Mas mesmo que nós só tenhamos esse texto que registra essa alegria de Jesus, nós, por inferência, também entendemos que há outros textos que revelam que Jesus também alegrou-se. E aí o outro texto é Marcos capítulo 10, que é um episódio muito conhecido, quando Jesus abençoa as crianças que os apóstolos, né, haviam querido impedir que elas fossem a Jesus, né? Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16 diz assim: e vendo de longe, Marcos 10, versículo 13, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse,
mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Aqui é um episódio que não está registrado especificamente que Jesus alegrou-se. Mas como não pensar, por inferência, que Jesus, ao tomar as crianças nos braços, não se alegrou? Sim, Jesus não pode ter ali, pegue as crianças, colocadas em seus braços, as abençoado, dito aos seus discípulos que o reino de Deus, quem não, como ele diz aqui, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não, de maneira não entrará nele. Jesus não podia ter dito isso e tomado as crianças no braço se não estivesse alegre. As crianças não iam se aproximar de um mestre cheio de sisudez, com uma cara sisuda, uma cara como se fosse de um carrancudo, alguém fechado, alguém sério demais. Não. Jesus certamente ali manifestava uma alegria por receber aquelas crianças, tomando-as em seus braços, as abençoando e declarando aos seus discípulos: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não poderá entrar no reino de Deus. Meus queridos, Jesus se alegrou. Esse texto não diz especificamente isso, mas por inferência nós podemos sim julgar e entender que Jesus aqui se alegrou junto àquelas crianças. Elas se aproximaram de um mestre que estava alegre. Elas se aproximaram de alguém que estava manifestando alegria por receber crianças, por poder brincar com elas, por poder abençoá-las, por poder ensinar aos seus discípulos a partir do exemplo daquelas crianças que ele as tinha nos braços. Jesus então se alegrou. Se alegrou no regresso dos 70, quando o texto diz que ele exultou no Espírito Santo, e alegrou-se também com as crianças pertencentes ao reino que se aproximaram dele. Ele as colocou em seus braços e as abençoou. Todos nós sabemos que uma criança, ela manifesta geralmente alegria. É algo natural essa emoção da alegria numa criança. E aí certamente que Jesus, ao tê-las em seus braços, também manifestou esta emoção da alegria. Longe de nós pensarmos que Jesus aqui tomou essas crianças nos braços de maneira sisuda, com a cara fechada, com a seriedade. Não. Jesus certamente abraçou, certamente as tomou em seus braços com muita alegria, certamente ali brincou com uma ou outra e as abençoou. Com muita alegria, Jesus as abençoou. Sim, nós podemos, por inferência, entender isso. E aí, diante dessa questão, nós podemos ainda ter uma outra questão que podemos levantar. Ele manifestou alegria? Como se manifestou a alegria de Jesus? E aí nós podemos lembrar que por diversas ocasiões Jesus falou acerca da alegria. Jesus, em seus diversos ensinamentos aos discípulos, ele falou acerca da alegria. Essa expressão caris, que também traduz como alegria, esteve presente nos ensinamentos de Jesus por diversas vezes. Uma delas está no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, quando Jesus fala para os seus discípulos, no capítulo 5 de Mateus, versículo 12, quando ele diz assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui, quando Jesus está ensinando aos seus discípulos as bem-aventuranças, ele fala acerca da perseguição, e aí ele diz: regozijai-vos e exultai. A tradução aqui de regozijai no grego é caris, que é alegria. E exultai é a tradução de aquele termo que nós
né, vimos egaliazato. Então Jesus aqui está dizendo para os seus discípulos que no meio das perseguições eles deveriam alegrar, se exultar, eles deveriam se regozijar, porque eles foram dignos de sofrer perseguição, assim como os profetas que foram antes deles. Diante da perseguição, o cristão não pode se entristecer, mas se alegrar, porque ele é um verdadeiro discípulo de Jesus. Que coisa tremenda isso. E João 16, 22 é um outro momento quando Jesus está se despedindo dos discípulos, porque ele vai à cruz, e ele então declara para os seus discípulos, no Evangelho de João 16, 22, ele diz assim: assim também vós tendes tristeza, mas outra vez vos vereis, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A alegria do discípulo de Jesus ninguém poderá tirar. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele foi visto pelos apóstolos. Jesus disse, antes disso, na cruz, eles estariam tristes, mas eles o veriam. Jesus ressuscitou e eles o viram. O coração deles se alegrou com a ressurreição de Jesus, e essa alegria ninguém pode tirar. E aí nós podemos também entender que não só dos apóstolos, não só dos discípulos, mas a alegria do verdadeiro discípulo de Jesus, hoje no século 21, pelo fato que Jesus ressuscitou, ninguém pode tirar. É fato, e ninguém pode tirar esta alegria, porque Jesus venceu a morte. O nosso Senhor, o Mestre Jesus de Nazaré, venceu a morte, e assim nós também venceremos. Aleluia! Então Jesus falou por diversas vezes da alegria. E aí nós podemos pensar sobre isso, porque ninguém pode falar de alegria sem ser alegre. Ou eu não posso dar ao trem o que não possuo. Jesus falou de alegria, ensinou de alegria, Ele falou de alegria aos seus discípulos, ele ensinou de alegria, e ele tinha manifestações de alegria. Essa emoção certamente esteve presente em Jesus. O texto de Lucas faz esse registro, Nós, por inferência, entendemos também naquele episódio com as crianças, mas também nós podemos entender que Jesus, por diversas vezes, nos seus ensinamentos, manifestava um senso de humor aguçado, dando a entender que essa emoção da alegria estava presente em Jesus, no seu cotidiano. Como não entender, em Mateus 21, 7, quando Jesus entra ali na chamada entrada triunfal em Jerusalém, quando Jesus ordena aos discípulos que peguem uma jumenta e um jumentinho, e Jesus senta no jumentinho, e ali entra em Jerusalém como um rei. Só que nós devemos lembrar, um rei entrava, um general entrava, para um desfile entre os seus súditos, num cavalo branco. Era assim a ideia, dos romanos. Quando então os seus generais, voltando da guerra, voltavam de maneira triunfante, então eles iam num cavalo branco e as pessoas efusivamente o saudavam. Mas Jesus vem num jumentinho para cumprir a profecia de Zacarias, mas isso também dá-nos a ideia do senso de humor de Jesus. Sim, porque muitos discípulos estavam esperando um rei nessa visão, triunfante, num cavalo branco e tal, como lá em Apocalipse descreve verdadeiramente Jesus voltando. Mas aqui não, Jesus vem num jumentinho. As pessoas vêm saudando, Hosana ao filho de Davi, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e o senso de humor de Jesus é profundamente aguçado, porque ele vem lá naquele jumentinho, cria de uma jumenta. Como não pensar de maneira alegre por uma cena dessa? E há outros episódios quando Jesus também manifesta o seu senso de humor. Também no Sermão do Monte, quando ele ensina aos seus discípulos, Mateus 7,3: Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio?
É o senso de humor de Jesus, falando acerca da trave, né, acerca do cisco. É o senso de humor, a alegria de Jesus aguçada, ensinando de maneira alegre aos seus discípulos, né, até irônica, né? Por diversas vezes Jesus manifesta isso. E aí então nós entendemos que Jesus tinha sim um senso de humor aguçado. Ele era alguém alegre. Ele manifestava alegria nos seus ensinamentos, no seu cotidiano, na sua vida, e ele ensinava aos seus discípulos também acerca da alegria. Daí então, nós podemos pensar sobre que implicações práticas tem essa emoção de Jesus da alegria para nós cristãos, para os seguidores de Jesus. E a primeira implicação prática e óbvia é que nós precisamos ser cristãos alegres. Filipenses 4:4 é uma palavra, uma ordenança do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria deve ser uma marca do verdadeiro cristão. Nada de sisudez, nada de carranca, nada de pensarmos no cristão como religioso, santarrão, cara fechada, que não se abre para ninguém, que não dá um sorriso para ninguém, que não se alegra em nada. Teve até alguém por aí que já declarou, não, alegrar-se, sorrir é pecado. Jesus nunca sorriu. Olha que visão distorcida, que visão equivocada. Essa emoção da alegria esteve sim presente em Jesus e deve sim também manifestar-se na vida do seu seguidor, alegrar-se. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós precisamos ser cristãos alegres. Nós podemos dizer que os cristãos são o povo mais feliz da terra. Portanto, nós devemos nos alegrar, nós devemos nos regozijar, nós devemos saltar de alegria, porque temos Cristo Jesus como Senhor, como Salvador. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele nos deu vida, Ele nos perdoou, Ele nos amou. Tudo isso é motivo de muita alegria. Como diz no original, é motivo de pular, de saltar, de regozijo, de júbilo. Sejamos cristãos alegres. No mundo como esse, de muita tristeza, de muito esmorecimento, eu e você precisamos manifestar a alegria do Senhor. Como dizia lá o texto de Neemias, a alegria do Senhor, a nossa força é. Mas podemos também compartilhar a alegria com outros. A nossa alegria, a alegria do cristão, ela também é uma alegria contagiante. Nós precisamos contagiar outros e sermos contagiados com alegria. Daí é que Romanos 12:15 é aquele texto que diz: alegrai-vos com os que se alegram. E aí o texto também diz: chorai com os que choram. Mas a emoção da alegria deve se manifestar em solidariedade, empatia com aqueles que estão alegres. Aí a ideia de que a alegria ela é contagiante. Tanto eu me contagio com a alegria do outro, como eu devo também contagiar o outro com a minha alegria. Eu devo compartilhar a alegria que tenho por causa de Jesus, por causa de Cristo, com o outro, com o meu irmão. Por isso, como é bom estar congregado, estar reunidos no culto público, para a gente poder se alegrar e contagiar o outro com alegria. É certo que nesse tempo de pandemia estamos no chamado distanciamento social, isolamento, alguns em lockdown, e os cultos não estão acontecendo no templo. E aí essa alegria contagiante não pode acontecer no templo. Mas mesmo com o recurso da internet, nós podemos de alguma forma manifestar essa alegria para que outros, do outro lado da tela, também se alegrem no Senhor. Eu falo sobretudo para aqueles cristãos que estão muito entristecidos, que estão muito abatidos, que estão muito esmurecidos diante de tanto sofrimento, de tanta dor que essa pandemia trouxe. Meu irmão, mesmo a despeito disso, alegre-se no Senhor. Vamos compartilhar esta alegria, vamos contagiar uns aos outros com a alegria do Senhor. Também
A outra implicação prática é que a esperança cristã motiva o regozijo do crente. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus. Olha lá. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Alegria indizível, porque não vimos o Senhor, mas o amamos, e crendo, exultamos em Deus. Exultamos na esperança da glória. Paulo diz isso também lá em Romanos 12, quando ele diz, regozijai-vos na esperança. A esperança cristã, a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna, a esperança da volta de Jesus deve ser motivo de alegria para o cristão. Nós não estamos desesperados, nós não estamos sem esperança neste mundo. Nós temos a esperança da vida eterna, nós temos a esperança da ressurreição, nós temos a esperança da volta de Jesus. Por isso, nos regozijamos, nos alegramos, nós podemos saltar de alegria, glória a Deus. A Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. Quando alguém no futebol faz um gol, as pessoas pulam de alegria, gritando gol. Por que não nós, que temos a esperança que Jesus fez um gol na morte e ganhou de 1.000-0 da morte? E aí Paulo diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Por isso nós podemos regozijar e saltar de alegria. Glória a Deus! Aleluia! Somos em Cristo mais do que vencedores. A morte foi vencida. A morte morreu em Cristo Jesus. E nós, em Cristo, ressuscitaremos para viver eternamente com Ele. Oh, meus amados, isso é motivo de regozijo, de alegria. Não é a pandemia, não é o vírus, não é a morte que vai nos separar dessa experiência gloriosa que já foi antecipada por Jesus, a ressurreição dos mortos, a vida eterna com Ele. A volta gloriosa de Jesus para levar a sua igreja. Este é o regozijo da esperança cristã. Vamos concluir? Sim, podemos concluir. E a frase que nós queremos concluir é a frase de Teilhard de Chardin, famoso teólogo católico do século XIX, que dizia assim, século XIX, século XX, que dizia assim, a alegria é o sinal mais infalível da presença de Deus na vida humana. A alegria é o sinal mais infalível da presença de Deus na vida humana. Alegre-se na presença do Senhor, a fartura de alegria, diz o salmista. Que Deus abençoe a todos e que nós verdadeiramente possamos também manifestar esta emoção, a emoção da alegria que esteve presente em Jesus, que esteve nos seus discípulos e que é ordenada na Bíblia como uma manifestação que todo verdadeiro discípulo, seguidor de Jesus, deve manifestar. Amém. Graça e paz. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.